Vamos fazer então uma reflexão. Estamos a fazer o estudo, refletindo um livro que é o Pão Nosso. Penso que alguns irmãos conhecerão, outros não, mas eu vou explicar um pouco que livro é este. O Pão Nosso é um livro que faz parte de uma coleção em que temos o Caminho, Verdade e Vida, outro livro que é Vinha de Luz, o outro é Fonte Viva e outro é A Ceifa de Luz. Todos estes livros trazem-nos reflexões profundas sobre os textos evangélicos, ou seja, sobre passagens de Jesus, em que o Espírito Emmanuel, temos aqui uma pequena representação deste Espírito de Luz, em que ele nos traz de facto estas orientações, estas reflexões para podermos perceber mais em profundidade tudo o que Jesus nos trouxe no Evangelho. Emmanuel é um mentor, é um dos mentores deste médium que é Francisco Cândido Xavier, um grande médium da nossa atualidade, médium pela sua técnica, mas um grande médium pelo seu amor, um médium que viveu verdadeiramente o que é ser cristão. Então, todos estes livros, que fazem parte da mesma coleção, começam sempre por um pequeno excerto do Evangelho e depois Emmanuel faz a explicação sobre esse pequeno excerto. Eu convido-vos a todos, se puderem ler e terem este livro junto de vós e até andarem convosco no dia a dia, porque a qualquer momento sentimos-nos mais um pouco mais cansados ou tristes ou de alguma forma necessitados de uma orientação. E se nós pedirmos com sinceridade à espiritualidade, a Jesus, que nos traga de facto as mensagens que mais necessitamos de ouvir naquele momento e abrirmos um destes livros assim ao acaso, e nós dizemos que não existe acaso, mas se abrirmos assim, de uma forma sem pensar, normalmente aquela mensagem é aquela que precisamos realmente de ouvir, é aquela que nos vai dar alento, vai dar força e nos vai orientar. Então, nós vamos iniciar este estudo, esta reflexão com o capítulo 19 do livro Pão Nosso e que nos fala das falsas alegações. Então começa este capítulo com o pequeno excerto do Evangelho de Jesus e que diz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Lucas, capítulo 8, versículo 28. Talvez não consigamos ainda perceber qual é a passagem deste excerto, qual é a passagem no Evangelho, mas adianto-vos que é uma altura em que realmente Jesus se depara com um irmão que está, de facto, obsidiado. Então, Emmanuel explica-nos. O caso do espírito perturbado que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. A circunstância de suplicar ao Divino Mestre que não o atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. Quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? Podemos nós imaginar que Jesus teria atormentado seja quem fosse? Jamais.
Jesus não atormentava ninguém, nem impunha a sua presença a ninguém. Jesus respeitava a liberdade de cada um e perguntava sempre: o que queres? Era assim que ele funcionava e é assim que ele continua a atuar, mesmo ainda hoje. Ele não nos obriga a nada, ele não impõe a sua presença. Somos nós próprios, é que temos que dizer o que queremos. Então, se ele é tão respeitador, se ele foi a reencarnação do amor e ele é o amor, como é que poderia ele atormentar, fosse quem fosse? Não podemos imaginar dessa forma. E continua Emmanuel. E no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa, que nos íntimos desvarios muito já padecia por si mesma. Então quer dizer que aquele irmão que se aproximou estava obsidiado por uma entidade perversa, ou seja, que realmente estava em completo desequilíbrio, uma entidade ignorante que ainda se comprazia no mal. Continua Emmanuel, a vizinhança do Mestre, ou seja, só o facto de Jesus estar ali próximo, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. Quer dizer que só o facto, Jesus poderia não dizer absolutamente nada, nem fazer nada, mas só o facto da sua energia, da sua aproximação, esta entidade manifestava-se logo de uma forma agressiva, porque no fundo não conseguia encarar-se a si próprio. Ou seja, é o que acontece muitas das vezes conosco, uns com os outros. Quantas vezes podemos até estar com alguém que nos transmite de alguma forma alguma luz, não é? Algum entendimento e esclarecimento, e nós que ainda não queremos ver, não aceitamos. Quantas vezes recebemos conselhos de pessoas sábias e nós não queremos ouvir, não queremos saber, e depois até dizemos mal dessa pessoa. Quantas vezes aqui no Centro Espírita recorremos ao atendimento fraterno para ouvir o esclarecimento que necessitamos, e quantas vezes lhe é-nos dito coisas que até nos perturbam, que até nos magoam, entre aspas, porque é verdadeiramente aquilo que precisamos de ouvir, é a verdade. Enquanto nós não encararmos a verdade, não podemos mudar interiormente. Então, a luz esclarece. A luz é a verdade e às vezes nós não queremos saber, não queremos ver. E é isto que estava a acontecer. Esta entidade que obsidiava este nosso irmão não queria a presença de Jesus, porque Jesus o perturbava verdadeiramente, porque a luz e as trevas não se encaram. A luz castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração, porque a luz mostra a verdade. Se nós entrarmos num espaço escuro em que não vemos nada e tudo estiver desarrumado, sujo, não conseguimos ver, mas se de repente ligarmos a luz vai nos mostrar que afinal aquele espaço está sujo e desarrumado. Então é isto, Jesus é a luz, a sua presença mostra a verdade e a nossa consciência pesa-nos. Aqui era exatamente o que acontecia. O quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida,
categorizando-lhe o conteúdo à conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Esses espíritos indiferentes e gozadores costumam afirmar que os serviços da fé alagam o caminho de lágrimas e nevoando o coração. Quantos de nós nos afastamos das casas espíritas ou de outras religiões, fugindo, no fundo, à nossa própria consciência, porque dá muito trabalho viver na luz. E o maior trabalho é a nossa mudança interior, é a nossa tomada de consciência, de perceber os grandes defeitos que ainda temos. E afastamo-nos, e quantas vezes o que fazemos? Dizemos mal. É médium. Naquele centro não vale a pena ir. Ou não vou para aquela igreja, porque o senhor padre isto, porque o senhor padre aquilo. Seja o que for. Quantas vezes nós nos afastamos do caminho de Deus, de Jesus, exatamente porque não somos capazes de encarar a verdade. Tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos. Quando nós começamos a criticar de uma forma negativa quem nos tenta alertar e chamar à razão, nós já estamos a mostrar de facto que ainda não estamos capazes de nos conhecermos a nós próprios e de mudarmos. Em maior ou menor escala, são companheiros do irmão infeliz que acusava Jesus por ministro de tormentos. Então, quando na verdade procuramos o caminho que nos leva de facto à evolução espiritual, temos que nos libertar do nosso orgulho. Sim, porque nós somos ainda muito orgulhosos, todos nós, e não conseguimos ainda ver a trave ou o cisco que temos no nosso olho. Vemos a trave que está no olho do nosso irmão, ou o cisco que está no olho do nosso irmão, mas não conseguimos encarar a nossa. O que ainda temos que mudar, o que temos que fazer em nós, os defeitos que temos, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o sermos demasiadamente materialistas. E claro que se somos assim, muito orgulhosos, muito egoístas, claro que as companhias espirituais que temos também não são as melhores. E quantas vezes essas companhias espirituais, os nossos obsessores, também nos desviam do caminho. Quando nós começamos a frequentar o centro espírita, quantas vezes acontece sentirmos que naquele momento que é para ir à casa espírita para fazer passe ou para ir à palestra, algo acontece para nos desviar. Ou um familiar, ou um problema no carro, ou qualquer coisa, uma situação que nos faz afastar, nos desvia. Já são, de facto, as companhias espirituais que temos que nos tentam desviar do caminho do bem, da nossa evolução espiritual. Então temos que estar atentos a todas estas coisas e insistirmos e persistirmos e constantemente pedir ajuda. Pedir a Jesus ajuda. Pedir aos nossos amigos espirituais, ao nosso bom anjo da guarda, porque todos nós temos um amigo espiritual que nos acompanha desde o momento em que reencarnamos e que nos acompanha a nossa vida toda. Possamos lhe pedir ajuda para que nada nos desvie do nosso caminho, da nossa evolução espiritual. Consigamos ter a humildade de aceitar as correções e as orientações que às vezes são difíceis, mas são sempre aquelas que nos levam à verdadeira felicidade. Tudo o que é fácil não é o melhor. Na realidade, para nós evoluirmos, o caminho é difícil. É difícil
porque nós temos que abdicar do nosso orgulho, temos que trabalhar, no fundo, esse defeito que está tão enraizado em nós e na nossa sociedade. Porque Jesus dizia: a porta é estreita e verdade é mesmo estreita. É difícil, mas é aquela que nos liberta, é aquela que nos faz sentir como aos passarinhos livres, é aquela que nos faz sentir a presença do Pai todos os dias da nossa vida, sentindo que devemos ter é confiança, porque com o Pai não há nada que possa correr mal. Nós é que não sabemos pedir e às vezes aquilo que pedimos não é o melhor para nós. Pedimos muitas coisas materiais, pedimos coisas que não são boas para nós próprios e para aqueles que vivem conosco. Então, procuremos cultivar o estudo do Evangelho, o conhecimento da vida de Jesus, e tudo lá está. Tudo o que Jesus nos trouxe está lá. Não é preciso andar preocupado em bater a esta porta ou àquela, porque se nós conhecermos verdadeiramente a vida de Jesus, temos todas as respostas. Normalmente eu, quando tenho alguma dúvida, quando me sinto também com dúvidas e às vezes não sei o que fazer, a minha questão é esta: se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que ele faria? E se nós fizermos esta questão, quando temos dúvidas, nos colocarmos esta questão, nós vamos ter a resposta. Mas para isso é preciso conhecer a vida de Jesus, todos os seus ensinamentos, porque Ele é a luz. Ele é a luz. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. É através dele que nós vamos conseguir nos aproximar mais do Pai, sentirmos-nos filhos do Pai e irmãos uns dos outros. Então, o medo afasta-nos do Pai. O medo é terrível. É um sentimento tão negativo que nos afasta do Pai. Então não tenhamos medo. O Pai não abandona ninguém. O Pai dá-nos as forças necessárias para ultrapassar as nossas dificuldades. Porque as dificuldades que nós temos também não são por acaso, não estão na nossa vida por acaso, não são para o nosso mal. São exatamente para nós despertarmos, para nós aprendermos. E as provas que vamos passando na vida também são fundamentais para o tal crescimento espiritual. Então, que neste momento, esta passagem em que o espírito que atormentava o nosso irmão nos tenha trazido, de facto, um alerta para nós todos, para as nossas atitudes e para todas as companhias espirituais que nós possamos ter, que eles possam, todos os nossos obsessores, sentir a luz e o amor de Jesus, de forma a que percebam que Jesus não veio para castigar nem para fazer mal, mas sim para trazer a vida e a alegria a todos.